100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h02. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2019 e vamos aos destaques do programa. Hospitais conveniados ao SUS em Campos protocolaram representação por falta de pagamentos. Caso único no mundo, diz Mourão sobre manchas de óleo no Nordeste. Polícia Federal mira relator da CPI dos fundos de pensão em operação para desarticular esquema de fraudes. Estimativa de inflação cai pela 11ª vez seguida, cotada aí para 3,26%. Brasil cai 2 posições e fica em 23º em ranking que mede qualidade da previdência de países. Dólar comercial com variação de mais 0,45% ao dia, negociada a R$ 4,13. A arroba do boi gordo segue cotada a 156 à vista no estado do Rio. Saca 50 quilos de açúcar cristal fechou ontem, cotada a R$ 65,76, com alta de 0,77% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias. Mande uma mensagem pro WhatsApp da Mix 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus e máxima podendo chegar a 25. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E vamos ao trânsito. Saldanha Marinho com fluxo tranquilo em grande parte de sua extensão, ficando mais intenso próximo aos semáforos, mas sem retenções. Movimentação tranquila para moderada na rotatória próxima ao Shopping Estrada, no trecho que vai até a segunda passarela da área urbana da BR-101, do lado de Guarulhos. Observamos, portanto, pontos com fluxo maior, mas sem retenções. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, a movimentação é moderada, passando para intensa no sentido centro, seguindo da mesma forma em pontos alternados ao longo da avenida. Na Beira Valão, o fluxo está moderado, também passando para intenso, com maior movimentação nas imediações do mercado municipal, mas sem retenções. Formosa, a movimentação ainda é moderada, em grande parte, mas a lentidão começa a se intensificar próximo à saída para Beira Valão, devido à descida de alunos em uma escola neste trecho da via. A Ponte da Lapa tem, neste momento, grande movimentação em ambos sentidos, porém, com fluxo um pouco maior no sentido centro. Na BR-101, no sentido Rio, a lentidão do quilômetro 314 ao 322, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. Neste mesmo trecho da BR-101, o tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Juntos o melhor mix. Mix! Os hospitais de Campos conveniados ao SUS, representados pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Estabelecimentos de Serviços de Saúde da região Norte Fluminense, protocolaram na tarde de ontem uma representação na Promotoria de Tutela Coletiva do Ministério Público em Campos, pedindo a instalação de inquérito público para apurar a falta de pagamento da verba de complementação dos serviços prestados pelo SUS, que deveria ser feito pela Prefeitura em um total de cerca de 15 milhões de reais. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse ontem que as medidas de contenção da mancha de óleo que avança sobre o Nordeste são complicadas. Abre aspas, é um caso único no mundo. As próprias medidas de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega às praias, e isso é que estamos fazendo. Mix Notícias. A Polícia Federal mira relator da CPI dos fundos de pensão em operação para desarticular esquema de fraudes. Segundo a PF, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, é suspeito de envolvimento em esquema de desvio de recursos de fundo. A assessoria diz que ele está tranquilo e à disposição das autoridades. Instituições financeiras reduziram pela 11ª vez seguida a estimativa para a inflação deste ano, segundo pesquisa do Banco Central, feita ao mercado financeiro, divulgada todas as segundas-feiras pela internet. A previsão para a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, desta vez passou de 3,28% para 3,26% em 2019. O Brasil caiu da 21ª para a 23ª posição no Índice Global de Sistemas Previdenciários 2019, elaborado aí pela consultoria Mercer. O ranking mediu a qualidade da previdência de 37 países contra 34 no ano passado. Estrearam Filipinas, Turquia e Tailândia, que estão entre os últimos lugares da lista.
E acabamos de receber uma ligação pelo WhatsApp da Mix, o 997971007, de usuários das linhas que atendem Baixa Grande, que estão desde as 6 da manhã e nada de ônibus e vans. Alguns estão ligando para os locais que trabalham para avisar que chegarão atrasados. O Mix Notícias vai apurar o desenrolar dessa situação. Mix Notícias. A Caixa Econômica Federal informou nesta segunda-feira que antecipou os saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas do banco. Com a mudança, todos os trabalhadores poderão fazer os saques ainda em 2019. O calendário anterior previa que trabalhadores nascidos em julho a dezembro só fariam os saques em 2020. Laboratórios de 14 países participam nesta semana no Rio de Janeiro da 20ª Reunião Geral Anual da Rede de Produtores de Vacinas dos Países em Desenvolvimento, organizada pela Fundação Oswaldo Cruz. Além de inovações tecnológicas, gargalos para atender a crescente demanda global e questões regulatórias estão entre os temas que serão discutidos. Mix. A briga pela liderança do PSL na Câmara dos Deputados parece estar longe do fim. Nesta terça-feira, o Diretório Nacional vai eleger os membros do Conselho de Ética do partido para começar a tramitar o processo interno por infração disciplinar contra 19 parlamentares bolsonaristas. Entre os alvos estão o novo líder do partido da Câmara, Eduardo Bolsonaro, e o líder do governo, Vitor Hugo. Já o presidente Bolsonaro afirmou na manhã desta terça-feira no Japão preferir neste momento que o filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro fique no Brasil para pacificar o partido. O presidente já afirmou que pretende indicar o filho para a Embaixada do Brasil em Washington, mas até hoje não enviou ao Senado o pedido. Mix Notícias. A possibilidade de permitir que os próprios eleitores validem suas impressões digitais por meio do aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral continua sendo estudada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O órgão explica que a medida poderá facilitar ao eleitor fazer a transferência de título, comprovar o domicílio eleitoral e justificar a ausência às urnas. O governo federal está defendendo que o pagamento do auxílio-doença aos trabalhadores passa a ser responsabilidade das empresas. Alega que pretende evitar que o empregado corra risco de ficar sem salário à espera de perícia. Atualmente, o benefício é pago pelo INSS. O anúncio foi feito ontem pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Juntos. O melhor mix. A possibilidade de deputados e senadores repassarem recursos de emendas individuais impositivas diretamente para estados, Distrito Federal e municípios volta a ser discutida. O assunto é pautado por comissão especial da Câmara dos Deputados em nova audiência pública amanhã. Atualmente, os parlamentares podem indicar até 25 emendas à despesa orçamentária. Privatização das empresas estatais é realizada em vários estados brasileiros de forma polêmica, inclusive já tendo sido motivo de inúmeros protestos no Rio de Janeiro. Agora o foco está no governo federal, que pretende vender estatais como Eletrobras, Petrobras, bancos públicos e Correios. Um seminário hoje à noite na Associação Brasileira de Imprensa debaterá o assunto em nível nacional. Mix Notícias. Estilo de vida, incidência de doenças e as condições de saúde da população estão sendo mapeados desde ontem pelo IBGE e vai até fevereiro do ano que vem em 3.000 municípios do país. O levantamento é encomendado pelo Ministério da Saúde e visa, entre outras medidas, levantar a ocorrência de doenças crônicas e conhecer o estilo de vida dos brasileiros. A avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica 2019 teve início ontem em 73 mil escolas de todo o Brasil. As provas estão programadas pelo INEP para 7 milhões de estudantes da educação básica de 244 mil turmas. O exame é aplicado a cada 2 anos e permite produzir indicadores educacionais nos diversos níveis governamentais. Mix. A partir das 3h30 da tarde de hoje até sexta-feira acontece em Campos dos Goitacazes a 11ª Mostra de Extensão que integra o IFE, a UENF, a UF e a UFRRJ. Será no Centro de Convenções da UENF e faz parte da programação da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema é Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. O dólar comercial com variação de mais 0,45% ao dia fechou ontem negociado a R$ 4,13, fonte Valor Econômico. A arroba do Boi Gordo segue cotada a R$ 156 à vista no estado do Rio. A fonte é a Scott Consultoria. E a saca 50 quilos de açúcar cristal, aumento de ontem de mais 0,77%, fechou o dia cotada a R$ 65,76. A fonte, o CPEA Exalc.
Mix Notícias. Em meio à vigência do regime de recuperação fiscal que limita uma série de gastos do Estado, o Tribunal de Justiça do Rio tenta aprovar na Assembleia Legislativa do Estado uma alteração nas regras para a promoção de servidores, que deverão representar um gasto extra acumulado de aproximadamente R$100 milhões na folha de pagamento em 3 anos. Com falta de pagamento, o segurança presente pode ter destino das UPPs. Agentes acreditam que a situação vai prejudicar o serviço nas ruas. Atualmente, há 14 bases em bairros do Rio, além da Baixada e Niterói, com um efetivo total de cerca de 1.000 policiais atuando. O melhor mix. Juntos no melhor mix. A PERT Recursos Minerais arrematou ontem, com proposta única, os direitos de exploração de minérios no complexo polimetálico de Palmeirópolis, em Tocantins. Este foi o primeiro leilão de um projeto de mineração do Programa de Parcerias e Investimentos, o Programa de Concessões e Privatizações do Governo Federal. A empresa pagará à União R$15 milhões em valor de outorga pelo direito de explorar a área. Hoje o Senado irá votar em segundo turno a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência. Entre outros pontos, o texto estabelece idade mínima de aposentadoria para homens, 65 anos, e mulheres, 62 anos. Mix Notícias. Militares do Exército atuam hoje na limpeza de praias do litoral pernambucano atingidas por óleo, entre elas a de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, onde voluntários escreveram pedido de socorro e de luvas e trator para fazer a limpeza. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, afirmou que a agenda pós-reforma da Previdência buscará um texto de consenso sobre a reforma tributária. Nos últimos dias, ele se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, para discutir os últimos detalhes. Mix. Juntos no melhor mix. Era um jogo de 6 pontos na luta contra o rebaixamento e o Botafogo saiu vencedor. Nesta segunda-feira, ontem, o Alvinegro venceu o CSA por 2-1 no Newton Santos e respirou na luta contra o Z4. A Liga dos Campeões da Europa abre hoje a terceira rodada da fase de grupos com 8 partidas, enquanto 3 clubes, PSG, Bayern de Munique e Manchester City, chegam com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento e encaminhar uma classificação tranquila. A vida do Real Madrid pode ficar muito complicada na competição. E pela Libertadores da América, Boca Juniors e River Plate fazem hoje o segundo jogo da semifinal da competição. No jogo de ida do Monumental de Núñez, vitória do River por 2-0. Hoje, a La Bombonera será o palco do confronto. Juntos. O melhor mix. Agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem está aqui na rua São Bartolomeu, quase esquina com Teixeira de Melo. Aqui é Caju, não é? Podemos dizer assim. E mais um reparo que foi mal feito, mais um remendo aqui na Rua da Águas do Paraíba, que não tem jeito, né? Eles fazem e esse buraco volta. O vazamento já está aqui, onde um morador em frente à rua número 189, em frente ao número 89, não pode nem sair de casa, porque a situação é essa. Vem, fazem e volta. Esse vazamento já cresceu aqui, uma extensão de uns 50 metros da rua, e a gente vê o remendo e não vê o efeito desse remendo sendo adequado. Por causa de quê? É feito o remendo e o vazamento volta. Com isso, desnivelamento da rua, e já que não tem ninguém do setor público para vigiar o que a Águas do Paraíba faz, a equipe Mix está aqui, denunciando mais uma vez um vazamento e espera que a Águas do Paraíba tome a providência o mais rápido possível. Essa novidade você curte junto com a Mix. E agora a equipe Mix nas ruas. Mix Notícias. A equipe Mix Reportagem está aqui na rua Arthur Nogueira, no Parque Nova Brasília, onde constatamos já 2 flagrantes aqui. Um na esquina com a Valdemar Prata, um bueiro totalmente aberto, onde os moradores já sinalizaram com galhos de árvore para evitar um acidente. E também na esquina aqui com a rua Álvaro de Azevedo Barcelos, o vazamento da Águas do Paraíba impossibilita as pessoas de ficarem no ponto do ônibus para esperar o ônibus, senão vão se molhar, né? Segundo o relato dos moradores aqui, foi feito um reparo há pouco menos de um mês e já voltou, né, com força a relação aqui desse vazamento que atrapalha os pedestres, dá um banho nos pedestres
e fazem com que eles tenham que ficar na esquina. Então a situação aqui na Arthur Nogueira não está boa. Águas do Paraíba, mais uma vez, deixando a desejar com seus serviços. Mas na hora de cobrar a conta de luz, a conta de água, perdão, e também o maior esgoto mais caro, a tarifa mais cara do Brasil, e os serviços não são feitos. Mix Notícias nas ruas, mande sua mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Você ouviu Mix Notícias. Mix.